Para a gente iniciar esse nosso bate-papo, eu queria que você comentasse um pouco sobre a sua descoberta. É um fato curioso, né? Você descobriu ser autista depois que seu filho foi diagnosticado. Então conta um pouco pra gente dessa sua trajetória, como foi a sua descoberta. Primeiro, muito obrigado pelo convite para estar aqui, para a gente conversar. Na verdade, esse trajeto é muito comum entre pais de crianças com autismo, porque na época que eu era criança, adolescente, esse assunto não era falado, né? A gente não sabia, não tinha acesso também a profissionais, e a própria definição do que é o autismo, nesse tempo, né, nessas 4 décadas aí, ela se modificou profundamente. Então, muitas pessoas, quando a gente vai procurar o diagnóstico do filho, no caso do meu filho, hoje ele tem 15 anos, ele foi diagnosticado com 3 anos e meio, a gente começa a se identificar, a ver alguns traços. No meu caso específico, quando meu filho tinha 8 anos, eu comecei a me interessar, mudar a minha área de pesquisa para pesquisar sobre esse tema, e aí comecei a olhar para casos diferentes do dele, né? O caso dele é um caso de autismo severo, e eu comecei a olhar também para outros casos, autismo moderado, autismo leve, até porque comecei também a fazer um trabalho de divulgação científica na internet. E aí eu comecei a ver que aqueles traços que eu estava vendo, eles eram traços com os quais eu me identificava. Tinha uma história de bullying muito difícil na escola, né, no ensino fundamental e médio. Então eu comecei a ver uma série de fatores ali que eram particularmente possíveis de eu entender que eram presentes no meu passado. E aí, claro, não se faz autodiagnóstico, né? Então procurei uma profissional de qualidade, de experiência. Eu tive essa vantagem porque estava na área, conhecia os profissionais, então pude já dar um tiro certo numa profissional que era uma pessoa com muita expertise na área, para poder fazer também o meu próprio processo diagnóstico. Hoje, qual é a idade a melhor idade para se ter um bom diagnóstico de autismo? Olha, as pesquisas mais recentes, elas apontam que nós conseguimos fazer bons diagnósticos estáveis com 1 ano e 2 meses, né? São pesquisas americanas, mas não há motivo para a gente entender que são diferentes aqui no Brasil. 1 ano e 2 meses. No entanto, isso não quer dizer que nós de fato fazemos esse diagnóstico nessa idade adequada. As pesquisas mostram que no Brasil a gente faz o diagnóstico em torno dos 5 anos de idade. A mãe desconfia e leva ao médico em torno de 3 anos e muitas vezes é desconsiderada nessa dúvida, né, nessa sua preocupação, e aí depois de 2 anos é que os médicos se convencem quando os sintomas já estão muito mais consolidados.